Uma coisa é você aprender fazendo provas, como nós já vimos. A outra coisa é você aprender fazendo simulados. Mas tem alguma diferença básica nisso? Sim, tem muitas. Quando você vai fazer provas, o seu foco principal é nas questões, em como resolver essas questões. Quando você vai fazer um simulado, o seu foco é nos aspectos relacionados ao dia da prova, em como cumprir o que tem que ser feito dentro daquelas condições que são estabelecidas. Quando você estuda fazendo provas, enquanto você não finalizar o seu entendimento sobre a questão e efetivamente responder essa questão, você não muda do item que você está vendo, a menos que isso seja muito necessário. Agora, já durante a realização de um simulado, se você literalmente não souber a questão, você vai ter que decidir se pula ou se volta mais tarde para resolvê-la. Isso se você tiver tempo para fazer. No limite, chuta, que é o que nós poderíamos chamar aqui de usar o seu lado intuitivo. O foco que você tem que ter em um simulado é cumprir o que se pede dentro do tempo disponível e sob as condições que você vai enfrentar lá no dia da prova. A primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular quanto tempo você tem para resolver cada questão. Isso você vai ter que fazer com muita antecedência. O edital, muitas vezes, ele já traz essa informação desde o início. Quantas questões você vai ter que responder e em quanto tempo. Você tem que saber o tempo médio que você tem para responder cada questão. Pensa comigo. Em um concurso com 100 questões, 5 horas de prova, você vai ter, portanto, 20 questões por hora para resolver. Cada hora tem 60 minutos. Com 20 questões, então, você tem 3 minutos para responder cada questão. Não é isso? Não, errado. Preencher 100 questões em um gabarito vão tomar um tempo enorme da sua resolução de questões. Mesmo se você fizer todas as questões e só depois transcrever para a folha de respostas, você vai ter que passar por todas as páginas de prova para verificar qual é a resposta, para identificar o número correto da questão, localizá-la no gabarito e, depois de tudo, transcrever para o lugar certo sem errar. Se você optar por responder e transcrever, à medida que você resolve cada questão, você vai ter que repetir esse procedimento todas as vezes que marcar a sua resposta que você optou. Caso você não responda alguma questão enquanto resolva as outras, quando você for transcrever o gabarito, você vai ter que lidar com isso de uma forma muito séria. Se para de transcrever para resolver a questão, se pula novamente ou então se chuta. Lá na hora da prova, não tem opção. Uma dessas 3 alternativas você vai ter que seguir. Não pode consultar os universitários, não pode pedir ajuda, não pode pedir nada. Quando o tempo acabar, acabou. O fiscal da prova vai simplesmente tomar a prova da sua mão quando o tempo acabar. Na hora do simulado, o fiscal é você. Considere ainda uma outra coisa, que em 5 horas, certamente, você vai ter que comer alguma coisa, beber água, provavelmente você vai ter que ir ao banheiro, vai ter que esticar as pernas. E se você ficar sentado na mesma cadeira durante todo esse tempo, você vai ficar muito incomodado. O foco principal, portanto, enquanto você faz um simulado, é o tempo. Mas não é só isso que você vai ter que saber como lidar. Tem uma outra coisa que você vai ter que se acostumar quando estiver fazendo um simulado. É sobre as condições que você vai enfrentar. Você não vai poder almoçar, não vai poder jantar, não vai poder fazer nada durante a realização do simulado. Então, prepara um lanche leve, aquele que você vai poder consumir enquanto você vai estar fazendo o simulado e deixa ele ali ao seu lado. O cardápio vai ser aquele que melhor se adaptar a você, mas desde que seja leve, hein? E ele tem que ser capaz também de te manter bem alimentado durante a realização desse simulado. A sua preocupação nunca pode ser com aquilo que você vai ter que comer, é com a prova. Durante esse tempo, você vai ter que se preocupar com as coisas relacionadas única e exclusivamente em relação às questões. Reserve uma garrafinha d'água, se preferir, levante para beber água durante um minutinho e aproveite para ir ao banheiro também, mas volte muito rapidamente. Retorne o quanto antes. Não converse com ninguém, mesmo que você esteja em casa. Não leia nenhum material. Sabe por quê?
porque lá na hora da prova, isso não vai ser permitido. Então, acostume-se com isso desde já. Outra coisa é separar exatamente o material que você vai utilizar na hora da prova. Caneta, lápis, se for permitido, pelo edital. Verifique no edital exatamente aquilo que é permitido e aquilo que é vedado. Separe o que você vai poder utilizar na hora da prova e mais nada. Transcreva as suas respostas da mesma forma como você fará na folha de respostas. Observe os espaços que são delimitados. Não marque fora daqueles espaços. Pegue uma folha de respostas como se fosse igualzinha do gabarito. Mantenha uma postura adequada. Vão ser 4, 5 horas de prova, provavelmente. Você precisa estar bem durante todo esse tempo, porque senão o seu potencial, as suas forças, as suas energias não vão estar voltadas para a prova, que é aquilo que mais interessa. Se você não se sentar adequadamente na cadeira, em pouco tempo as suas costas começam a doer, o pescoço começa a endurecer, a cabeça começa a latejar, as suas mãos começam a ficar cansadas, as pernas começam a formigar. Você não precisa nada disso. A sua única preocupação é responder certo a todas as questões, dentro do tempo disponível e marcar corretamente na folha de resposta. Não se esqueça disso. Tem muita gente, isso não é nada raro acontecer, que responde corretamente uma questão e que na hora de transcrever, transcreve errado para a folha de resposta. O que vale é o que está na folha de respostas, não aquilo que você respondeu no seu caderno. Lembre-se disso. O que vale é o que está na folha de respostas. Pode parecer estranho, a gente falar isso, mas o que tem de gente que responde certo e transcreve errado é incrível. Não faça isso, definitivamente. Uma outra coisa, o concurso é em uma região quente do país, faça a prova na mesma temperatura. Vai ser em um lugar frio? Ligue o ar-condicionado ou então escolha um lugar onde tenha um. Em 5 horas de prova, se você puder imitar as condições nas quais você vai se submeter, isso vai ser essencial. Tudo conta, tudo. O concurso vai ser de manhã? Faz a prova de manhã. Vai ser à tarde? Faz à tarde. Agora, você quer uma dica bem bacana para o dia do simulado? Leve alguma coisa que sirva para você como uma recompensa. Um chocolate, um biscoito que você gosta muito, uma bala que você adora. Pense em algo que sirva especificamente para esse fim. Recompensar a você em determinados momentos vai ser essencial. Está se sentindo à vontade na prova? Chupa uma bala. Ou então, come um chocolate. Respondeu uma questão difícil? Come um biscoito. Conseguiu cumprir o tempo de resposta em um dos cadernos da prova, dentro daquele cronograma que você estabeleceu quando você fez a sua programação? Come um bis, pega uma barra de chocolate e come um pedaço. Comemora, diga para o seu cérebro: eu sou foda, eu consegui, eu mereço. Isso vai te dar uma confiança enorme em um momento que faz toda a diferença. Só não vale o contrário, hein? Tipo, se você errar uma questão fácil, te punir, ficar batendo a régua na sua cabeça, sei lá, coisas desse tipo. Sem essa. O negócio é simples. Mereceu, ganha uma recompensa. Não mereceu, não faça nada. Sobre esse tipo de assunto em especial, ou seja, como criar um sistema de recompensa, nós vamos ver um pouco mais à frente aqui nesse curso, daqui a alguns tópicos. Quando chegar lá, nós vamos falar sobre os vários tipos de recompensas para vários momentos distintos durante a sua preparação. Enquanto isso, nós vamos seguindo aqui com o nosso método preparatório para que você se sinta cada vez mais à vontade, capaz de ser aprovado em um concurso público. Um grande abraço e até mais!